Então, meu amigo, dentro desse bate-papo, surge também aqui uma questão. Você sabia que Jesus foi um apóstolo? E eu chamaria aqui de pai apóstolo, porque no Brasil hoje tem um camarada que se diz pai dos apóstolos, né? Eu respeito a questão de hierarquia, mas é complicado a gente falar aqui, mas vamos ver o que diz a Bíblia. Hebreus, capítulo de número 3, carta do autor desconhecido, capítulo 3, diz assim: pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha o que o autor desconhecido diz que Jesus é apóstolo. A palavra apóstolo aqui no Novo Testamento vem do grego, né, enviado. E olha o que diz a Bíblia em João, abra sua Bíblia em casa, João capítulo 3, no verso 16 e 17 diz assim, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 17, porque Deus enviou. A palavra enviar ou enviado depende da entonação gramatical, é a mesma, apóstolos. Esta mesma palavra no hebraico significa shalia. É a ideia de alguém que está enviando outro. Por exemplo, Paulo, quando tinha que enviar uma carta a um determinado lugar, que ele não tinha tempo para ir, ele usou, por exemplo, Epáfras. Epáfras tinha o título de apóstolo, sem ser apóstolo, como no colégio apostólico, dos que andaram com Jesus e viram a Jesus. Dentro da questão de hoje, para ser um apóstolo, o camarada tinha que ter visto Jesus. Essa é a primeira questão a se pensar. Aparece nos dons ministeriais que Paulo escreveu aos Efésios? Sim, aparece. Mas qual é a predominância para ser um apóstolo? É ir em locais que ninguém foi ainda. Não é abrir mais uma igreja na cidade onde tem milhares de igrejas e se considerar apóstolo. Só que o texto de Hebreus 3 diz que Jesus era apóstolo. Isso é que eu acho interessante. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai encontrar alguém chamando Jesus de apóstolo. Só o autor desconhecido dentro da sua redação. Ele vai chamar Jesus não só de apóstolo, como de sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, quem eram os apóstolos? Eram os representantes do reino de Deus que proclamaram a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo e que se chegou até nós hoje. Aqui eu falo do Brasil, né? E Jesus é a própria referência primária de apóstolo. Por quê? Ele é do céu, ele é a essência de Deus, e Deus pega o seu unigênito e envia a terra no ventre de Maria. Ele envia a terra para se fazer carne, habita entre nós, e como diz Joseph Ratzinger, o Papa Emérito, o Bento XVI, ele é a tenda de Deus entre os homens. Se alguém pode ser chamado de apóstolo, o primeiro é Jesus. Por quê? Foi enviado do céu para a terra. Não quis ser igual a Deus, antes ele se humilha, ele esvazia de si mesmo, porque para você ser um representante de Deus, você tem que fazer isso que Jesus fez. Se esvaziar do que você diz que é, ou do que pensa ser, para representar, para ser o espelho para alguém. Jesus, pela Bíblia, é o primeiro apóstolo a ser contado de todos, pois ele é o enviado de Deus para o mundo, para a salvação dos homens e não para a perdição, como diz a própria Bíblia. Falando de Bíblia.